Boa noite, pessoal. Boa noite, esteticistas. Esperando vocês. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Animada hoje, vou animar. Esperando a galera do bumbum. Boa noite, boa noite. Bom, como eu prometi ontem, como eu venho falando com vocês aqui no nosso perfil de harmonização glútea. Boa noite, meninas, boa noite, esteticistas, galera que tá me acompanhando aí para aprender um pouquinho mais, sair da caixinha da harmonização glútea, do preenchimento glúteo. Tô aqui hoje para falar com vocês, falar um pouquinho dos fios na harmonização glútea. Então, é isso. Ai, gente, deixa eu só virar um pouquinho aqui o ventilador, peraí. Não derreto. Senão derreto. Boa noite, gente. Boa noite. Falar com vocês aqui. Espero que o áudio esteja ok. O último vídeo ficou uma porcaria, o áudio. Então vamos lá. Boa noite pra vocês. Sou Bianca Nidec, especialista em harmonização glútea. Oi, Thay. Fala pra mim se o áudio tá legal, por favor. Tá dando pra ouvir legal? Bota um joinha pra mim. Vamos lá, se tá tudo bem, vou continuar. Ó, hoje eu vou falar sobre fios de PDO na harmonização glútea, no método HG. Ah, obrigada, tá, coração? Vamos lá. Vou falar sobre fio no método HG, tá? Método de harmonização glútea. Eu sou Bianca Nidec, especialista em bumbum, em fabricar bumbum bonito, sem padronizar, sem ficar fazendo tudo igual, sem ficar, sem perder venda, que é o mais importante, porque quando a gente fica fazendo tudo igual, a gente acaba perdendo venda, porque nem todo mundo pode investir a mesma coisa, nem todo mundo precisa investir a mesma coisa. Isso é muito importante, gente, a gente precisa aprender a vender. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre fios de PDO, tá? O que são fios de PDO? Polidioxanona, que nome feio, mas é um produtinho, ó, maravilhoso pra gente. O fio de PDO, o que ele faz? Ele faz estímulo de colágeno. Como que ele caiu aí pra gente na estética? Ele é muito usado, né? Ele é um fio de sutura, muito usado em cirurgia, principalmente cirurgia de sistema digestório. E aí começaram a ver que aonde fazia esses pontinhos lá na cirurgia, o tecido ele estava mais bonitinho. E aí começaram a pensar, por que tá bonitinho? E aí viram que era legal para poder fazer o estímulo de colágeno. E aí, né, poxa, se ele faz estímulo de colágeno, por que não usar na estética? E aí ele caiu para estética. E hoje em dia ele é muito utilizado para fazer lifting. A gente usa muito em rosto. Hoje a gente tem o fio filler, hoje a gente tem o fio mesh, né? A gente faz preenchimento, faz uma infinidade de coisas. E aí, por que, Bianca, a gente vai usar ele no bumbum? Porque a gente tem depressão, a gente tem celulite, a gente consegue criar uma malha para poder trabalhar. Fio é caro? Depende do fio que vocês usam, depende do que vocês estão aprendendo a trabalhar. Ó, eu trouxe aqui um pedacinho que eu tinha lá no consultório para poder mostrar rapidinho. Esse aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver, ó. Dá pra ver? Ah, deu, ó. Parece uma perninha de barata. É o fio molde. Esse é o fishbone que chama. Dá pra ver? Esse é o fio que faz tração. Então eu uso ele vem dentro de uma cânula, eu coloco ele, eu vou até onde eu preciso, ele prende. Eu puxo, né? Tiro ele da cânula, ele tá até partindo, ó, porque tá velho, né? E aí eu consigo reposicionar o tecido. Agora, o que a gente mais vai usar, eu uso ele no bumbum. Eu não gosto de usar o molde, tá? Eu só trouxe porque era o que eu tinha lá solto. Agora, essa ponta aqui, ó, que é lisa, tá vendo? Esse lado de cá que é liso. O fio liso é o que mais a gente usa no bumbum. Como que eu uso o fio liso? Pra que eu uso o fio liso? Só pra estimular colágeno. Então, se ele só estimula colágeno, eu posso usar ele e colocar ele de qualquer forma, em qualquer ângulo. Lá atrás, quando eu era pequena, lá em Barbacena, nem sei se vocês vão entender essa piada lá quando eu era pequena em Barbacena, porque eu sei de muito antigamente.
quando eu fui fazer curso de fio, eles ensinavam assim, não sabiam muito o que falar, aí eles ensinavam assim, fio liso você tem que botar de baixo para cima para ele estimular colágeno, você tem que botar da esquerda para direita, tudo mentira. O fio liso, eu vou falar, Caio, o fio liso você coloca da maneira que você quiser, da maneira mais fácil que você tiver. O fio que eu uso, tá, em glúteo, chama Bioline. Custo-benefício dele, ele é muito em conta, muito. No curso eu ensino a utilizar ele, assim, para você ter uma ideia, ele é utilizado em metro, ele vem 70 centímetros, o que eu uso. Eu uso 3.0, 2.0, às vezes 1.0 eu não gosto de usar porque é muito grosso. Então eu uso o Bioline, mas você pode usar o canulado, e aí você vai usar o iThread, que é o que tem Anvisa, né? E a gente precisa usar o que tem Anvisa. E aí o custo-benefício fica um pouco mais caro pra gente. Mas aí tem outros que você pode utilizar. Mas eu indico usar o Bioline. E ensino como utilizar. Você vai botar ele na cânula, bonitinho, com luvinha estéreo. E aí o custo-benefício é maravilhoso, o resultado é maravilhoso, porque ele estimula muito colágeno, muito colágeno. E aí posicionamento, aí você pode criar uma rede de colágeno, tem outras, tem esqueci o nome, parafuso, né, ele vem assim, a agulha tá aqui, e aí ele vem assim, ó, dando uma voltinha, para você colocar por dentro da celulite. A gente faz hashtag dentro da celulite. A gente utiliza ele junto com o bioestimulador que eu falei ontem, para poder fazer uma contenção maior. Então, a utilização do fio de PDO, ele é excelente para fazer uma estruturação no tecido. Eu uso só para fazer estruturação? Não. Eu também uso para fazer uma suspensão do tecido. Por que eu estou falando do fio de PDO? Todo mundo vai usar fio de PDO? Dentro do método HG, você nunca vai usar tudo em todo mundo. Eu estava acompanhando, é óbvio, todo mundo hoje em dia está em alta, né? O preenchimento de glúteo está em alta, a harmonização de glúteo está em alta. Todas as empresas estão tentando lançar produto, todo mundo está querendo lançar método. E aí eu estava acompanhando até o lançamento de um colega de profissão, só que ele está falando muito de preenchimento, como a maioria dos profissionais. E aí entenda, eu vi um vídeo, não vou falar da pessoa, até porque eu acho isso deselegante, só que qual é a minha preocupação? Ele falou assim, sobre o preenchimento de depressão trocantérica. Quanto que utiliza? Você pode utilizar 2 seringas de 20 ml. Gente, uma seringa de 20 ml está custando aí 3 mil. Uma seringa de 20 ml, que é do Sofiderm. Sei nem se o Sofiderm conseguiu uma Visa. Eu não sei mesmo. Um preenchedor, o Body Shape da Renova. O preenchedor da Renova só vem 3 ml. Você faz 6 ml com Renova. Esse colega estava falando de Sofiderm, que tem 20. Então, assim, a técnica que ele utiliza é com preenchedor. Aí você pensa, se ele usa 2 seringas para fossa trocantérica de 20, quanto que vai sair o preenchimento de glúteo? Qual é a minha preocupação com a técnica do método, né? O método HG? É vocês conseguirem harmonizar o glúteo com um custo-benefício legal para vocês e para o paciente. Vai ter um momento que vocês vão precisar preencher? Vai. Vocês vão ter pacientes que vão ter bala na agulha para pagar preenchedor? Se Deus quiser, vão. Mas todo o cliente vai ter bala na agulha para poder pagar preenchedor assim, montão? Infelizmente não tem. Não é todo mundo que tem. Então eu vou ensinar vocês a preparar o glúteo ao ponto de não precisar, fica inacessível, realmente, eu acho também. Então, assim, o ideal é vocês aprenderem a trabalhar o músculo, trabalhar a pele, fazer bastante bioestímulo para poder dar um resultado legal para o paciente. Aí, se precisar preencher, não precisar preencher tanto, entendeu? Se você precisar fazer um preenchimento, não precisar colocar tanto produto. E aí ficar viável para o cliente. Essa é a ideia do método HG.
É a ideia de você não precisar usar tanto preenchedor. Eu uso às vezes o plasma, só que o plasma ele não tem uma durabilidade tão grande e aí nem sempre o paciente gosta, né? Porque ele vai pagar um valor para ficar pouco tempo, então também não é muito legal. Mas por que eu tô falando do fio? O fio ele tem uma durabilidade longa, ele tem uma durabilidade ali no corpo de até 6 meses, né? Você tem um fio ali ainda estimulando o colágeno 6 meses. E aí se você faz uma boa trama de colágeno, se você coloca bastante fio, o colágeno do corpo do paciente consegue dar uma espessura legal para aquele bumbum. E aí você tem um resultado legal. Se você colocar ele em pontos estratégicos, você consegue dar uma empinadinha junto com o bioestimulador, junto com ai Deus, fugiu. Junto com o trabalho muscular. O pulo do gato está na associação e não você fazer só o preenchimento. Porque se você faz só o preenchimento, aí você vai, lógico que você vai crescer o bumbum, mas aí você vai ter que usar muito preenchedor. E aí vai ficar caro, não tem jeito. Ou você vai ter que usar. Eu vejo foto de antes e depois e eu fico meio indignada porque assim, ou tem muito soro, ou o paciente está rico, e aí está colocando muito produto ali, né? É igual plasma. O pessoal enche de anestésico, e aí quando você vai fazer plasma, você faz um anestésico com soro, porque é um anestésico, você faz na verdade solução de Klein, e aí a solução de Klein, ele leva soro, né? É 1 ml de anestésico com vaso constritor para 10 ml de soro. Então você coloca muito soro naquele glúteo e aí isso já causa um volume. E aí depois você coloca o plasma em cima, você causa mais volume e tira foto. Outra coisa é o ângulo da foto. E aí quando você faz o antes e depois na hora, tá bastante edemaciado. Só que passa um tempinho aquilo ali absorve. Mas enfim, voltando ao fio. Então os fios de PDO. Qual é a função do fio de PDO no método HG? É fazer uma trama para poder eu colocar depois o próximo passo. Então, eu tenho passos que vão me proporcionar resultados de valor ali. Posso trabalhar só o fio? Vai ter paciente que eu consigo trabalhar só o fio? Vai. Se eu tiver um paciente que eu tenha só celulite, que eu tivesse que trabalhar só flacidez, então eu consigo trabalhar só com o fio, eu vou conseguir escolher o fio ideal. Eu tenho um fio, como eu falei, que vai me dar um custo-benefício muito bom. Eu tenho fácil acessibilidade para comprar. Eu tenho N benefícios em trabalhar com fio. Ele me dá muita segurança, não tenho risco de rejeição, não tenho nenhum tipo de malefício em trabalhar com fios para esse meu paciente. Não existe contraindicação, não tem nenhum risco, risco é 000 mesmo. A única coisa que pode acontecer é o paciente sentir umas pontadinhas nos primeiros dias e só. Passou dali é pele brilhosa, pele mais firme, paciente mais feliz. Somente isso. Qual fio que a gente pode utilizar? Posso utilizar fio parafuso, posso usar o mesh, posso usar o fio liso, que é o fio coringa, posso usar o fio farpado. São os fios que a gente mais usa no método HG. Mas o que? Marcas de fio vai ficar a critério do profissional, mas eu, Bianca, utilizo muito o fio da Bioline, o fio que eu mais utilizo. O SP de fio também vai ficar a critério do profissional, mas eu utilizo mais o 3.0 e 2.0. São os fios que eu particularmente mais gosto. Hoje eu tô acelerada, muito acelerada. Mas o que... mas o que? Eu tô esquecendo. Gente, hoje eu não tô boa pra falar. Hoje eu tô lenta de pensamento. Trouxe fio, quebrei fio tudo, ó, quebrei fio tudo. Mas o que? É isso, gente. O que eu tinha pra falar de fio?
O fio ele pode ser agulhado. Se eu uso Glutimax, eu uso o Glutimax da PHD, mas eu não uso muito. Eles vão lançar alguma coisa aí, né? Eles estão falando do lançamento. Eu não uso muito, já usei o BCA que eu mais gosto, porque o que eles têm? Eles têm um BCA, que é a primeira fase, que é aqueles 10 ml, é um BCA mais elaboradinho, e a segunda fase é um ácido hialurônico também mais elaboradinho. Eu gosto muito do BCA da Biometil, da Biometil, só que o da Biometil só vem 5 ml, então o pH dele sai na frente, só que o da PHD ele tem um problema de que ele é vasodilatador muito potente. E aí ele às vezes deixa um roxo no paciente, então eu não gosto muito. Só que, de novo, custo-benefício ele é muito bom. O da PHD ele é muito bom em relação ao custo-benefício. Só que tô sendo muito sincera, eu não uso muito. Mas eu vou mostrar como que usa. E vou testar esse novo deles, tá? Porque assim, ó, tá? O que seria legal no deles? A gente usaria a primeira fase, associaria a eletro, tá? E aí faria a intradermo com a segunda fase deles. Ok. Só que eu prefiro da PHD mesmo, a intradermo deles da Aesthetic. Eles têm uma outra formulação muito boa, muito boa, muito superior. Junto com o BCA da Biometil. O resultado é muito melhor, tá? E aí eu acho que seria uma combinação mais rica. Só que eu mostro todas as combinações. Todas. Agora, essa surpresa aí que eles estão prometendo lifting na hora, né? Que cresce mais, eu vou testar. E aí, se eu gostar mais, eu vou puxar pra dentro do método, tá? Então, eu tô sendo bem honesta. Eu prefiro o BCA da Biometil, e prefiro a intradermo da PHD Aesthetic. Eu não gosto do conjunto Glutimax. Não é que eu não gosto. Eu prefiro outra combinação. Eu acho que tem combinação melhor. A segunda fase desse Glutimax dói horrores. Você já usou? Dói muito. O paciente reclama pra caramba. É igual eles têm um kit amarelo deles, que é de alta definição. Não usa fase 2. Queima horrores e não tem resultado. Tem outras fórmulas que são melhores. Não vi também. Eu não vi. Essa hidroxapatita deles eu não vi o preço, né? A hidroxapatita para glúteo, eu falei ontem, eu prefiro da Biometil, aquela do bujão. Se for para usar, prefiro a do bujão. Vou usar a da PHD. Se você diz essa que tem a fase 1 e fase 2, né? Ó, eu vou te falar, eles têm a PHD e tem a PHD Aesthetic. As formulações da PHD Aesthetic dão banho nas formulações da PHD. Eu não sei porquê. Eu não sei o que eles arrumam que eles têm ativos melhores. Em alguns casos. Eles têm essa... Ó, Biometil, eu comecei a vida nos invasivos. Meu primeiro curso dentro da área dos invasivos foi com a antiga farmacêutica da Biometil. Eu aprendi com ela a fazer intradermoterapia. Foi ela que inventou, que formulou o lipossoma de girassol. E aí, assim, eu comecei trabalhando com a Biometil. Então, tem muita coisa que eu trabalho só com a Biometil. Só que eu acho a Biometil extremamente cara. Então, tem muita coisa que eu não trabalho com a Biometil. Por esse ponto, porque eu acho extremamente cara. Mas, por exemplo, BCA, resultado, pra mim, é só da Biometil. Então, tem coisas que eu não abro mão. Mas PHD... vou adiantar uma coisa pra você. Glúteo, você nunca vai trabalhar só glúteo, você tem que trabalhar acima e abaixo. E aí PHD dá banho na Biometil, quando você vai trabalhar acima e abaixo. Isso é um truque. É um trucão. Ganhou espaço pelo custo-benefício, isso aí. Com certeza. Tá faltando alguma empresa aí encarar fio, porque fio ninguém pegou.
Só quem tem agora é a Renova. A Renova tem fio, só que tá caro. Aí é a iTred e Renova. E a Bioline, mas a Bioline ninguém conhece, que é uma marca para dentista. Mas eu dou o contato de quem vende. Quando eu dou o curso, eu dou o contato. Você é da onde, Thay? Ah, você é da minha terra. Você é da minha terrinha. Da minha terrinha mesmo. Eu sou não aqui em Alcântara, mas eu moro pertinho de Alcântara. Acho que vou trabalhar com você, hein? Porque eu não trabalhei em Alcântara. Tô cansada de ir pra Niterói. Muito cansada de Niterói. Então vamos lá. Deixa eu fechar. Vou fechar aqui. Só pra resumir. Então hoje a gente falou de fio para glúteo. Nós temos o efeito de lifting duradouro. Quando a gente trabalha com fio no glúteo, a gente consegue empinar o glúteo, dar para ele um efeito de lifting, associar junto com os estimuladores líquidos. O fio ele é o PDO, não tem nenhum risco de trabalhar com ele, é absorvível, compatível com o corpo, super rentável, traz um benefício muito grande para a gente esteticista, para o paciente, um bumbum mais durinho, um bumbum mais bonito, mais redondinho. Depois eu vou deixar para vocês fotos aqui nos stories, lá nos stories. Vou deixar um antes e depois de fio para vocês verem como que fica bonito trabalhar com fio, tá bom? Hoje foi rapidinho, hoje eu não tô passando muito bem, comi pra caramba o dia inteiro. Mas quero agradecer vocês, cada dia mais vocês estão mais presentes. Muito obrigada, tá, por estar me acompanhando aqui, por estar me ajudando aqui nesse perfil novo, estar engajando aqui comigo. É muito importante para mim ver que vocês estão confiando em mim aqui de novo, né? O pessoal me acompanha lá no meu perfil da clínica e tá me ajudando aqui no meu perfil novo. Obrigada, tá, Thay, você que ficou aqui comigo desde o começo. Um beijo pra vocês. Até segunda-feira tem outra live. Beijo. Tchau, meninas.